Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus caros irmãos, caros filhos em Cristo, amigos que acompanham as nossas aulas com a colaboração do Centro Cultural Santa Catarina de Sena, de Manaus, e nós aqui do interior do estado de São Paulo, né, seguindo a nossa vida nessa colaboração abençoada para a formação e para a evangelização. Hoje nós vamos falar de ninguém menos do que a Mãe de Deus. A Mãe de Deus, nas suas diversas manifestações, nas suas aparições, nós conhecemos algumas das mais famosas, mas hoje vamos tratar de duas menos famosas, mas muito importantes. Vou então vamos rezar para darmos início à nossa aula de hoje. Em nome de Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amém. Nossa Senhora de Borrã, rogai por nós. Nossa Senhora dos pobres, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome de Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Você deve ter estranhado essas duas primeiras invocações de Nossa Senhora de Borrã, Nossa Senhora dos Pobres, na verdade de Banã, mas o título que se tem dela é Nossa Senhora dos Pobres, ou Nossa Senhora de Banã, mas é um tesouro gigantesco. De fato, a partir do livro Hipótese Sumaria, do Hipótese sobre Maria, do grande escritor católico Vittorio Messori, esse livro é um calhamaço, é um grande tesouro. Em português nós temos uma edição, só que essa edição é ampliada que não tem ainda tradução dela com os capítulos inéditos com que ela conta. Então vale a pena, e dentre as grandes coisas que são faladas aqui a respeito de Nossa Senhora, da parte bíblica, histórica, teológica, a parte das aparições de Nossa Senhora, né? Se fala as mariofanias, né? Costuma se falar também. Nós vamos falar, então, de duas aparições que aconteceram na Bélgica, em regiões fronteiriças da Bélgica, uma na fronteira com a Alemanha, a outra na fronteira com a França, no século XX, com diferença de dias entre elas, de dias apenas, e que estão, sobretudo a segunda aparição em Banã, estão em profunda ligação com Lourdes, com as aparições de Nossa Senhora em Lourdes. Vamos tentar explicar isso nessa aula, e estão nessa sequência das grandes aparições marianas do século XIX e do século XX, que tanto, né, nos ajudam no crescimento na fé católica. Outra coisa interessante é que são as últimas aparições reconhecidas na Europa. Em solo europeu, são as últimas aparições reconhecidas, tanto na aparição em si de Nossa Senhora, quanto na mensagem que foi comunicada às pessoas que viram Nossa Senhora. Tem a aprovação de Nossa Senhora, da aparição de Nossa Senhora em Amsterdã, mas ao que me consta, que foi nos anos 40 e 50, mas ao que me consta, não há a aprovação da mensagem. De Medjugorje também é uma questão polêmica que não terminou, não está fechada, e outras aparições, Garabandal e tudo mais, ainda estão em aberto, mas essas duas aparições estão aprovadas no seu conteúdo completo, pelos respectivos bispos diocesanos. É isso que nós vamos tentar. Então, aqui vai o plano da nossa aula. Então, eu peço que o Nelson coloque na tela. Então, aqui a tela nós temos a imagem de Nossa Senhora de Borrã. Ela aparece com um coração de ouro, porque fala também La Vierge du Cœur d'Or, quer dizer, a Virgem do Coração de Ouro, porque saíam raios de ouro do seu coração quando ela apareceu para os videntes. E Banã, na Bélgica, o título de Nossa Senhora dos Pobres. Aqui o plano da aula, então. Muito rapidamente tratar esses pontos. A situação da Bélgica religiosa e política, Bélgica e Europa,
é um resumo das aparições em Bohan, falar um pouquinho dessas aparições que aconteceram na Diocese de Namur, de 29 de novembro de 32 a 3 de janeiro de 1933. E a Santíssima Virgem em Banneux, que é na Diocese de Liege. 8 aparições aconteceram naquele lugar, em Banneux, de 15 de janeiro de 33 a 2 de março do mesmo ano. Vamos falar da ligação fundamental entre Banneux e Lourdes, também para entender isso. É uma coisa intrincada, mas é muito interessante. Eu recomendo. Eu preparei essa aula com muito carinho, claro, sempre preparo com muito carinho, sempre procuro preparar com muito cuidado, mas essa aula, né, falando de Nossa Senhora, da Santa Mãe de Deus e os mistérios que estão, espero conseguir com a graça de Deus, com a intercessão da Santíssima Virgem, poder, né, também despertar no coração de vocês esse, essa alegria por esse mistério, dessa grande manifestação de Nossa Senhora lá na Bélgica. A ligação entre Lourdes e o Santuário Mariano de Le Puy, a gente vai explicar o Le Puy, é um santuário antiquíssimo no centro da França. A pobreza e a relação a gente vai estabelecer nessa segunda parte da aula, os pontos, né, do que tem em comum a aparição em Banneux e as aparições em Lourdes, para entender essas aparições em Banneux como continuação e conclusão das aparições em Lourdes. Vamos explicar a importância do 25 de março, tanto para Lourdes, quanto para Banneux, quanto para Le Puy, e a conclusão, como viver a mensagem mariana dessas aparições nesse tempo de apostasia, de dificuldade, de crise profunda. Pois bem, rapidamente então, antes de entrar no outro ponto, bom, a Europa passava pelo período entre guerras. A Primeira Guerra Mundial acabou em 18 e em 39 iria começar a Segunda Guerra Mundial. E a Bélgica é um país totalmente envolvido nessas duas guerras, que sofreu nas duas guerras invasão, pessoas foram deportadas, né? Foi um drama muito grande que a Bélgica viveu mesmo, tendo se colocado como um país neutro no conflito. Então, um país que sofreu demais com as duas guerras mundiais. Um país profundamente católico, a Bélgica é a parte dos Países Baixos, a Holanda, né? Fazia parte de um único país, mas que ficou separado pela sua fé católica, ficou separado da Holanda na prática por causa da sua fé católica, que conservou, mesmo depois do furacão da Reforma Protestante no século XVI. Então, é um país muito católico e também nos últimos 50 anos passa por uma crise tenebrosa, né? Um dos países hoje mais secularizados do mundo, mas um país profundamente católico, e os sinais da secularização, mentalidade comunista, do agnosticismo, já estavam naquele momento. Tanto é que Banneux, né, o lugar dessa segunda aparição, tinha muita gente simples, porém agnóstica, socialista, que não levava em conta a religião na sua vida. Depois, então, esse é o ponto. A Bélgica, dentro de pouco tempo, junto com o restante da Europa, iria passar pela tragédia da Segunda Guerra, das ideologias nazista e comunista, as guerras terríveis a guerra terrível que resultaria disso, e a Bélgica estaria no epicentro dessa crise toda. Detalhe: as aparições em Bohan e em Banneux aconteceram perto da entrada, da subida de Hitler no poder na Alemanha. A aparição em Banneux fica a poucas dezenas de quilômetros da fronteira da Bélgica com a Alemanha. E naquele mês, a aparição terminou em 2 de março de 33. No dia 30 de janeiro de 33, Hitler assumiu o governo da Alemanha. Então, é uma época, assim, muito importante. Então, eu peço que agora a gente veja a ficha da aparição em Bohan, porque eu não vou falar tanto sobre Bohan, mas para vocês terem uma ideia, uma passagem de mais ou menos como que foi essas aparições. Então, a ficha técnica dela, vamos dizer assim.
Bohan é uma cidade da Bélgica que fica aos pés das Ardennes. A Ardennes uma floresta é, de, de, de altitude é, muito importante na Bélgica, uma reserva natural muito grande, que fica em sua maior parte num altiplano, né, numa parte mais alta. Então, Bohan fica aos pés das Ardennes, localizada na diocese de Namur, que faz fronteira com a França. Essa parte da Bélgica é de língua francesa. A Bélgica tem a parte que fala o idioma flamengo, e aí se fala o francês. Como eu disse no começo, Nossa Senhora de Bohan é chamada de Virgem do Coração de Ouro por causa do seu coração todo iluminado é, e dourado, que se apresenta a partir do dia 29 de dezembro, a partir da aparição de 29 de dezembro de 32. Foram 39 aparições é, nesse lugar. Os videntes, quer dizer, as pessoas que viram Nossa Senhora, foram seis jovens, um homem e 5 mulheres, sendo a mais nova uma menina de 9 anos e a mais velho de 15 anos. E o período foi, como eu disse, 29 de novembro de 32 a 3 de janeiro de 33. Então, aqui é a cidade de Bohan, na Bélgica. Pode ver que tem as montanhas, né, partes mais altas em volta. Ela fica ali perto, então, como eu disse. Pois bem, eu peço então ao Nelson que nós voltemos para a câmera. Agora eu vou falar rapidamente o que aconteceu, o que Nossa Senhora falou e fez em Bohan. Pois bem, ela começou a aparecer para algumas crianças, essas crianças que nós dissemos, e foi o seguinte: primeiro ela aparecia, mas não falava nada. E a partir da aparição de 2 de dezembro, foi colocada, elas perguntaram, né, as crianças perguntaram para ela, o que, o que a senhora deseja? E Maria falou pela primeira vez, que vocês sejam sábios, bons, quer dizer, na expressão francesa, quer dizer, sejam bons, né? E depois à noite, ela apareceu novamente e perguntou para eles, é verdade mesmo que vocês serão sempre bons, sábios, né? No dia 8 de dezembro, as crianças caíram em êxtase durante 15 minutos. 8 de dezembro, Imaculada Conceição. E aí elas relataram depois. Ela estava mais linda do que nunca. No dia 17 de dezembro, Maria pediu uma capela. No dia 21, é, é, perguntaram a ela, diga quem a senhora é. E Maria fala, eu sou a Virgem Imaculada. Eu sou a Virgem Imaculada. No dia 23, perguntaram por que a senhora vem aqui. Ela disse, para que venham aqui em peregrinação. E a partir do dia 30 de dezembro, já no finalzinho, Maria revela o essencial da sua mensagem. E o que é o essencial da sua mensagem? No dia 30 ela fala, rezai, rezai muito. No dia 1º de janeiro, fala, rezai sempre. Depois, no dia 3, Maria confia um segredo aos três mais jovens, quer dizer, as 3 crianças mais jovens. E ela promete: eu converterei os pecadores. Aí ela se nomeia novamente, ela fala novamente: eu sou a mãe de Deus, a rainha dos céus. Nossa Senhora fala: eu sou a mãe de Deus, a rainha dos céus. E depois ela pergunta: vocês amam o meu filho? Amam a mim? Então sacrifiquem-se por mim. Olha só, vocês amam meu filho? Vocês amam a mim? Então sacrifiquem-se, se sacrifiquem por mim, a Deus. E a hora que ela vai embora, então, encerra as aparições em Bohan. E foram 2 aparições reconhecidas como milagrosas. Houve, então, curas foram reconhecidas como milagrosas pela intercessão de Nossa Senhora que apareceu ali. O culto foi autorizado pelo bispo em 2 de fevereiro de 43 e a autenticidade foi reconhecida oficialmente em 2 de julho de 49 pelo bispo de Namur. E hoje todos
os videntes já morreram. A mais jovem, Gilberte de Jambre, morreu no dia 10 de fevereiro de 2015, não faz muito tempo. Detalhe, né? A, a, aqui só uma curiosidade, mas também em fevereiro, mais 10 anos antes, morreu a irmã Lúcia, a última vidente viva de Fátima. Então, 10 de fevereiro de 2015, 10 de fevereiro, não sei se foi 10, acho que foi 10 sim, depois tem que conferir, de 2005 morreu a irmã Lúcia de Fátima. E ela deixou um testemunho de 47 minutos explicando como que foi, como que foram as aparições. Pois bem, essa então, isso movimentou a Bélgica inteira, essas aparições de Bohan tiveram mais destaque do que propriamente as aparições que vieram em seguida, lá em Banu. Correram mais na Bélgica, mas de fato havia um espírito muito receptivo por um lado, cético por outro, sim. Mesmo as autoridades da igreja foram, como devem ser, prudentes, tanto é que demorou tempos, né, anos para ter o reconhecimento oficial, mas havia ali os sinais de veracidade, né, os indícios de veracidade. Pois bem, então peço ao Nelson que nós vamos para a tela novamente. Então, um resumo da aparição em Banu. Como que foi? Então, Banu, que quer dizer nada menos do que banal. E o nome já diz tudo, porque o vilarejo é, pequeno, pobre, hoje não mais, né? Hoje continua pequeno, mas enriqueceu muito. Só que era muito pobre, era uma região pouco fértil, cercada ali pela floresta das Ardennes. A região de floresta geralmente não é fértil, e pertinho da fronteira com a Alemanha, também não longe da fronteira com a Holanda. E lá em Banu foram 8 aparições, bem menos do que em Bohan. E também menos os videntes, foi apenas uma vidente, quer dizer, uma pessoa que viu Nossa Senhora, foi a Mariette Becot. Mariette Becot, Mariette, vamos para facilitar, né? Mariette Becot, que viu Nossa Senhora, não tinha completado ainda 12 anos, essa menina. Bernadette tinha 13 quando viu Nossa Senhora. Bernadette, Santa Bernadette de Subiru, que viu Nossa Senhora em Lourdes. Aí começamos a ver as coincidências. As aparições em Banu começam 12 dias depois de Bohan, ou seja, em 15 de janeiro do mesmo ano. E em Banu são dois grupos de 4 aparições. E são 20 dias separam o primeiro grupo de aparições do segundo grupo de aparições. Também teve aprovação em 49. Coincidentemente, as duas aparições em duas dioceses diferentes foram reconhecidas no mesmo ano pelos seus respectivos bispos. Atualmente, o santuário de Banu se chama Santuário da Virgem dos Pobres ou de Nossa Senhora dos Pobres. Isso não tem nada a ver com ideologia, com pauperismo, com essas coisas que às vezes correm, né, mas pelo contrário, tem a ver com a pobreza, no sentido profundamente, né, radicado no Evangelho e na necessidade que nós temos de ser pobres para alcançar o reino de Deus e também ajudar, sobretudo, os pobres, que são os preferidos de Deus, naquilo que eles, né, que vem até nós sempre de uma forma ou de outra. Pobres materialmente, pobres espiritualmente, pobres em vários sentidos. Então, Nossa Senhora dos Pobres, que é sim um título inédito na história mariana, na história das aparições de Nossa Senhora. Aqui está, então, Banu. E essa imagem é uma das imagens do santuário. Quem tiver assim um, um cuidado vai ver que as aparições que Nossa Senhora, vou voltar aqui um pouquinho, parece muito com a de Lourdes, porque de fato também a veste branca, também a fita azul, como em Lourdes. Só que Nossa Senhora parecia inclinada, muitas vezes ela se inclinava para a menina, né, a Marieta. Essa imagem que vocês veem na tela é de Nossa Senhora dos Pobres, lá, que apareceu em Banu, em Bohan, só lembrando, é essa aqui, que está na capa do nosso slide, a Virgem do Coração de Ouro, também conhecida como dissemos. Pois bem,
Voltemos aqui um pouco. Nós temos então o vilarejo, né, de Banu, que continua pequeno, como eu disse, mas agora acolhe muitas e muitas pessoas em peregrinação. Então, vamos ver como foram as 8 aparições. Como eu disse, nós íamos focar é, em Banu, é isso que nós vamos fazer a partir de agora. É importante dizer também que Banu quer dizer banal, era um lugar realmente muito pobre. Mariette era uma menina pobre, de origem simples, uma família numerosa. O pai trabalhava ali nas minas, se eu não me engano, se não me falha a memória, tinha umas minas ali por perto. A mãe, dona de casa, também cultivava uma horta lá para ajudar no orçamento da família, na alimentação da família, e estavam lá numa vida. A Marieta não tinha feito ainda a primeira comunhão, muitas faltas na catequese, e naquele mesmo mês, o capelão, que tinha comunicado a ela que ela não poderia fazer a primeira comunhão naquele ano, porque na Europa a primeira comunhão acontece lá em maio, junho, que é o final do ano, entre aspas, letivo deles, né? Então ela já tinha tido um número de faltas que impossibilitaria que ela tivesse a primeira comunhão. Não era um ambiente religioso, não havia na casa deles, uma casa pobre, simples, não havia nenhuma imagem de santo, nenhum quadro, nenhum crucifixo, nada. O pai tinha simpatias socialistas, o, o pai, embora poderia se afirmar que era agnóstico, vamos dizer assim, né, anticlerical, como todo mundo, né, naquele lugar praticamente era anticlerical, e mesmo os fiéis, os católicos, uma mentalidade, né, de uma dificuldade muito grande com a igreja, uma frieza que reinava não só na família, mas também nas outras pessoas ali do vilarejo. É, então, essa menina é pobre, que já ajudava a mãe nos cuidados é, das crianças e dos cuidados da casa, foi ela escolhida para ser aquela que receberia as mensagens de Nossa Senhora. Interessante que Bernadette também não tinha primeira comunhão. Bernadette era filha do homem mais pobre de Lourdes, é, morava numa casa, poderíamos dizer que era até pior que a casa da Mariette. É uma, enfim, ela era pequenininha porque era desnutrida, ela não parecia ter a idade que tinha, 13 anos, porque era desnutrida. Enfim, uma situação dramática, né? Não fazia parte dos grupos da paróquia, assim, ia às missas, mas não fazia parte de grupos, não tinha uma vida fervorosa de fé. Então, enfim, são as questões aí para a gente entender a relação das duas. Depois, então, a primeira aparição aconteceu em 15 de janeiro, às 19 horas, em que janeiro, no hemisfério norte, é inverno. E numa região já alta, de floresta, isso significa muito frio e neve. Como 19 horas, totalmente escuro já. Na época de inverno naquela região, se escurece muito cedo. Né? Barrieta, então, estava preocupada, porque seu irmãozinho mais novo, mais novo não, segundo, ela era mais velha. Seu irmão, logo depois dela, o Julian, de 10 anos, tinha saído por volta à 1 da tarde com os amigos dele e não tinha voltado ainda. A mãe estava num canto fazendo a refeição, o pai estava por lá, as crianças, e acontece que ela, olhando para fora pela janela, viu Nossa Senhora, da janela da cozinha, viu Nossa Senhora. Quer dizer, ela imaginou que fosse Nossa Senhora. Nossa Senhora não falou nada, mas ela viu como que ela era bela, e detalhe importante, a mãe dela viu também. Né? Ela viu com clareza o rosto, tudo, viu que era uma senhora muito bonita, muito, muito bela, mas a mãe, a menina chamou a mãe, quando a mãe viu, também teve, não com a clareza toda, mas via também que era uma mulher muito bela, que estava ali fora, perto do horto, perto da estrada também, que leva para Liege. A Nossa Senhora, né, chamou a menina lá para fora para ir até ela, só que a mãe ficou com medo, não deixou ir.
Engraçado, né? Não deixou ir, não deixou, falou que tinha medo de ser uma feiticeira, né? Alguma coisa assim, né? Mas aí vem as coisas todas, as superstições. Mas a filha falou, mas ela é tão bela, né? Ela é tão bonita, como que vai ser do tipo ruim? E então Maria ficou encantada. Aí num desses diálogos com a mãe aí, querendo ir, mas a mãe não deixando, Nossa Senhora desapareceu, né? A aparição já não estava mais lá. Pois bem, isso foi no dia 15 de janeiro, 19 horas, num dia de frio, neve, escuro. A segunda aparição se deu em 18 de janeiro, também na escuridão da noite. E dessa vez Marieta estava lá fora, né? Pôde então, não estava dentro de casa. E Nossa Senhora fez o quê? Veio até ela e a conduziu para um lugar de onde começou a jorrar uma fonte de água. É, também Lourdes, né? Lourdes, Nossa Senhora apareceu lá na gruta de Massabielle, fez com que Bernadette cavasse uma para tirar água e para que os peregrinos usassem e fossem em peregrinação até lá. Também ali na Bélgica, mesma coisa. Milagrosamente surgiu uma fonte de água que não existia antes. Ela começou, cavou e apareceu. É, e Nossa Senhora disse para ela: esta fonte é reservada a mim. Depois se despediu, bonsoir, au revoir, né? Boa noite, até breve, até logo. Interessante que, tanto para Bernadette, que era uma simples mocinha, né, desprezada como pobre e tudo mais pelas pessoas, e também para essa outra menininha pobre, né, desse lugar remoto, Nossa Senhora usava, falando em francês com elas, né, usava o vous. E o vous é expressão de polidez. Normalmente, meninas da idade dela, se alguém falasse com elas, ia usar o tu, que é o tu. Né? Tu vais, tu fazes, né? Tu não sei o quê. Nossa Senhora usou o vu. É como se, assim, para traduzir para o português, mais ou menos, a senhorita, né? A senhorita poderia fazer tal coisa, a senhorita isso, a senhorita aquilo. Então, tratou com muita polidez, com muito respeito, né? Aquelas meninas que pelos outros eram, né, não eram tão consideradas. Interessante também o seguinte, a única aparição, tem aparições que são únicas em certos sentidos, né? Aparições de Nossa Senhora. Por exemplo, a aparição na Rue du Bac, em Paris, Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, Nossa Senhora das Graças, inclusive a minha padroeira da minha cidade natal, ela tocou, a vidente, né, Santa Catarina Labourré, tocou Nossa Senhora, tocou. E ela escutava os passos de Nossa Senhora chegando e o balançar dos tecidos do seu manto. Né? Então, é impressionante. E já nas outras aparições não há relatos de tocar a Mãe de Deus. Nessa aparição, como que Nossa Senhora vinha? Ela vinha, não assim aparecia, pronto, e depois sumia. Ela vinha da direção sudoeste, né? Vinha da direção sudoeste. Ela começava como um ponto de luz muito distante, ia aproximando, ia na direção da vidente, e vinha até junto dela, assim, né? Até uma certa altura perto dela. Aí conversava, fazia, né, nas aparições, e depois ia embora de novo para a direção sudoeste. Ela não desaparecia na frente dela, ela ia voando para a direção sudoeste. E sempre se despedia. Bonsoir, au revoir, até uma despedida, sim, simples, né? E o que acontece? Direção sudoeste, meus caros, a sudoeste de Banur, em linha reta, vai dar em Lourdes, na França. Vai dar em Lourdes. Então, se ela vem de sudoeste, ela dava a impressão de vir de um outro lugar, e levando em conta a gente vai entender melhor por que existe, né, são vários os elementos que mostram a continuidade, vamos ver isso melhor depois também, com outros elementos, mas esse é um elemento também que tem um certo peso, ela vem da região sudoeste, em linha reta, da certinho, a direção que a vidente apontou, ó, Nossa Senhora vinha dali, ela marcou até, entre duas árvores grandes, Nossa Senhora vinha
tinha um triângulo que se formava entre as duas árvores. Ela, daquele ponto que Nossa Senhora, daquela direção que Nossa Senhora vinha, e daquela direção em linha reta, vai dar em Lourdes. Então, foi assim nas 7 aparições, né? Só na primeira que ela apareceu ali e depois sumiu, porque ela não, a vidente não saiu de casa, mas nas outras aparições ela vinha da direção sudoeste. Depois, ela falou: essa fonte é reservada a mim. Enfim, então ela vai embora. A terceira aparição, 19 de janeiro de 33. Mariette, né, pergunta quem ela era. E ela fala: eu sou a Virgem dos pobres. Je suis la Vierge des pauvres. Por isso que ela é chamada de Nossa Senhora dos Pobres, ou a Santíssima Virgem dos Pobres, porque ela se apresentou a Vierge de Pauvres, e acrescentou: esta fonte é reservada a todas as nações. Olha que uma coisa também interessante, essa fonte é reservada a todas as nações. Ela disse reservada a mim, certo, mas em vista do bem de todas as nações. Alguns detalhes são interessantes. Nós vemos Virgem dos Pobres. Alguém até, depois, quando vieram os adversários da aparição, falava: isso aí é por causa do pai dela, o pai dela é socialista, inventou uma Nossa Senhora socialista para eles. Mas depois, quando vai estudar a questão a fundo, a influência do pai, todo o contexto que dá sustento para a verdade da aparição, a gente vê que isso é uma argumentação totalmente descartável, né? Que não merece ser levada a sério, porque é um conjunto, né, de fatores que levam a mostrar a, a verdade daquilo. Detalhe, sempre nas aparições é assim, perto das 19 horas, é escuro, sempre tá nevando ou tá chovendo, e Nossa Senhora aparece e conduz a menina até a fonte de água e fala alguma coisa muito breve. Ali nós temos Nossa Senhora falando pouquíssimas palavras nessas aparições. Muito bem. Depois, quando ela fala que a fonte é reservada a todas as nações, ela vai embora. Detalhe, numa época entre guerras, de rivalidades entre nações, de rivalidades de espírito de vingança. A Alemanha queria se vingar da França, queria se vingar da Inglaterra, dos outros países que, segundo ela, prejudicaram, né? A prejudicaram na Primeira Guerra. O nacionalismo crescia muito, a ideia de povo superior, os alemães com a ideia de raça ariana, os russos com aquela ideia da superioridade da raça eslava, da ideia de espalhar o comunismo para acabar com as diferenças sociais e até as diferenças entre nações também, porque o comunismo não levaria em conta as nações em si mesmas. Nossa Senhora fala: esta fonte é reservada a todas as nações. Alguém observou também. Banur fica a poucos quilômetros de Maastricht. Maastricht é uma cidade da Holanda, na divisa com a Bélgica. Foi muito importante para consolidar o acordo da União Europeia. Começou como mercado comum europeu, depois foi progredindo, e hoje a União Europeia tem a ver com o Tratado de Maastricht, na Holanda, que tentou integrar as nações da Europa, porém com muitos problemas hoje, né? A União Europeia não quis reconhecer as raízes cristãs da Europa, promove uma ideologia laicista, radical, faz mal para as nações em muitos sentidos. Tanto é que tem país querendo sair, como aconteceu com o Reino Unido, e, de alguma forma, nós estamos falando, esta fonte, perto de Maastricht, pode ter alguma coisa a ver? Certamente. Perto de Maastricht fala: esta fonte é reservada a todas as nações. A quarta aparição, então, aconteceu em 20 de janeiro de 33. E Mariette perguntou a Nossa Senhora o que ela desejava. Então, falou: eu sou a Virgem dos Pobres, falou da fonte, mas Mariette perguntou o que ela desejava. E ela disse simplesmente: desejo uma pequena capela. E foi o mesmo pedido que ela fez em Lourdes para Bernadette, Santa Bernadette. Desejo uma pequena capela. E lá em Lourdes ela acrescentou, né, que venham até aqui em procissão. Nossa Senhora gosta de procissão. Gosta de procissão. Nossa Senhora gosta de santuário, gosta de peregrinação,
gosta de capela, gosta de missa, de igreja. No fundo, meus caros, essas aparições são como que confirmações, né, extras para fortalecer na nossa fé católica. Então, se a Nossa Senhora fala que deseja uma pequena capela, quer dizer que Nossa Senhora, que o céu, né, Nossa Senhora, uma habitante do céu, que o céu aprova o culto católico, que o céu aprova a veneração de imagens, que o céu aprova procissões, né, que o céu aprova a celebração da Santa Missa e dos demais sacramentos. Então, assim, o que quer dizer que isso vem do céu, que nós somos católicos porque isso é, é a religião verdadeira, a religião querida por Deus. Não é uma questão meramente cultural, de opinião, como tantas outras opiniões que podem ter por aí. Quando Nossa Senhora fala, desejo, como fala lá em Bohan, desejo que venham aqui em procissão. Quando fala em Lourdes, é, diga ao. Em Lourdes até fala, diga aos sacerdotes, né, que construam uma capela e que venham aqui em procissão. Quer dizer, Nossa Senhora também gosta do sacerdócio, aprova o sacerdócio católico e tudo que lhe é correlato, tudo que tem relação com ele. E depois, então, seguem as outras. Aqui acaba a primeira sequência de aparições, as 4 primeiras, como dissemos. A essa altura, o capelão era tão pequena, tão pobre, que não tinha paróquia, não era propriamente uma paróquia, era uma capelania. Tinha um padre que vivia lá, Bangu tinha em torno de 370 habitantes, tinha um padre que vivia lá, mas não tinha o título de pároco, porque o lugar era muito pobre. Mas era um padre muito bom, zeloso, cuidadoso, teve notícia dos rumores de aparição, se bem que, como eu disse, em Bangu foi mais discreto. Mesmo assim, algumas pessoas, evidentemente, ficaram sabendo que isso aconteceu. E o padre, então, imaginava que, com aquela sequência, vários dias depois, sem mais aparições, as aparições, ou o que quer que seja, já tivessem acabado, porque o pároco não deu, ou melhor, o capelão, o padre Jamão, não deu assim crédito de imediato. Ele se colocou numa posição prudente para investigar. Mas como a menina falou que não aparecia mais, que já fazia dias que não aparecia, ela todo dia ia então no mesmo lugar, lá fora de casa, perto da sua casa, e ficava vendo na direção de onde Nossa Senhora vinha, lembro da direção sudoeste, rezando rosários e mais rosários, esperando Nossa Senhora e tendo um saco debaixo dos joelhos para poder se proteger da neve, poder se ajoelhar na neve. Era uma fé muito grande, né? E dias ela fazendo isso, as pessoas começaram a ficar irritadas, né? Os pais ficaram furiosos, o capelão ficou irritado, o povo zombava dela e ela esperava. Detalhe, né? Uma coisa também diferente das outras aparições. Em algumas aparições, Nossa Senhora fala: vocês querem vir ter tal momento? Por exemplo, em Fátima, Nossa Senhora falou para eles irem todo dia 13. Então não eram aparições que aconteciam diariamente ou de modo assim imprevisto. Era todo dia 13, começando em 13 de maio, terminando em 13 de outubro. Aqui não, Nossa Senhora não falou exatamente quando ela ia aparecer. Então ela sempre ficava esperando, sempre ficava esperando. Ela rezava, 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 por fim a aparição veio novamente, né? No sábado, olha, no dia mariano, 11 de fevereiro, no exato aniversário de 75 anos da primeira aparição de Nossa Senhora em Lourdes, a Virgem Mãe de Deus veio até ela e que estava junto de outras poucas pessoas rezando o rosário. E Nossa Senhora veio, guiou-as até a fonte novamente e disse: venho para confortar o sofrimento. Nossa Senhora veio, disse por quê que veio. Je viens soulager la souffrance. Né? Eu venho confortar, aliviar o sofrimento. E depois disse au revoir e voltou para a França, né? E sempre ela falava, rezava, né? Priez beaucoup, reze muito. É o que Nossa Senhora sempre falava para ela, e sorrindo. Outro detalhe também que que me lembrei agora, em Lourdes Nossa Senhora sorriu muito, né? Foi muito sorridente.
uma aparição muito, um ambiente de profunda alegria. Nas aparições de Emmanuel também, Nossa Senhora sorrindo, só não na última, depois a gente vai ver. Nas 7 primeiras aparições, muito sorriso, né? Na última aparição, não, foi um olhar grave e sério. Então, muito semelhante com Lourdes, nesse sentido também. E Nossa Senhora, então, voltou embora, voltou para a França, porque ela vinha da direção justamente da França, como dissemos. Vamos então para a sexta aparição. Então, apareceu em 11 de fevereiro, no exato dia dos 75 anos da primeira aparição em Lourdes, que foi a primeira aparição a Bernadette foi em 11 de fevereiro de 1858. Pois bem, a sexta aparição foi em 15 de fevereiro daquele mesmo ano. O capelão estava sempre em diálogo com Mariette. Mariette sempre reportava a ele o que Nossa Senhora falava, quando ela aparecia. O capelão falou a Mariette para pedir a Nossa Senhora um sinal da verdade das aparições, e quando ela apareceu, né, naquele dia 15, Nossa Senhora disse: creia em mim e eu acreditarei em você, né? Que é uma tradução em português, porque, na verdade, ela, né, falando em francês, seria mais ou menos assim, né? Creia em mim e eu acreditarei na senhorita, né? Por causa da expressão de polidez que ela teve com Mariette. E depois, em seguida, comunicou a Mariette, melhor dizendo, um segredo só para si. Outro detalhe importante: lá em Bohan, Nossa Senhora comunicou um segredo para as 3 crianças menores. Lá em Lourdes, Nossa Senhora comunicou alguns segredos para Bernadette, que ela não revelou para absolutamente ninguém. Detalhe, né? Aqui também, Nossa Senhora comunica a Mariette um segredo. Em Fátima, há os segredos que têm uma finalidade pública, uma finalidade de se tornarem um dia públicos. Isso foi confiado à irmã Lúcia, no dia um tempo certo, tornar públicos os segredos. Mas me parece, agora não me recordo direito, mas me parece que em Fátima também tem segredos que Nossa Senhora contou só para eles, para não revelar para mais ninguém, não me recordo nesse momento. Mas o fato é que há segredos que têm um caráter particular, onde Nossa Senhora conduz aquela alma em particular para o céu, para que ela faça bem, mas para aquilo acontecer, não precisa as pessoas ficarem sabendo do que ela falou para ela. E já há segredos, como os segredos de Fátima, como também La Salette e outros, que têm uma finalidade pública, que tem que ser revelados no tempo certo para o bem das almas. E Nossa Senhora falou nessa ocasião: rezai muito ou revoar. E a sétima e penúltima aparição, em 20 de fevereiro, ainda com muita neve, ainda fevereiro ainda é um mês muito frio por lá, a Mãe de Deus guiou novamente Maria até a fonte e disse: rezai muito ou revoar. E a oitava e última aparição, 2 de março. Passaram-se alguns dias, né? 2 de março, uma quinta-feira. Quinta-feira é um dia importante em Lourdes. Coisas importantes, né, aconteceram em Lourdes nas quintas-feiras. Estava chovendo muito, um dia particularmente fechado e chuvoso, e a Virgem apareceu da mesma abertura das árvores, só que antes que a Virgem chegasse, o céu de repente se abriu, isso por volta também das 7 da noite, aquela coisa toda, como foram as outras aparições. O céu se abriu e apareceram as estrelas. Aí a Virgem chegou, vindo da direção das árvores, mas dessa vez, meus caros, ela não sorria, estava com um olhar grave, né, sério. Mariette foi tomada por uma tristeza grande por ver Nossa Senhora com aquele olhar. Nossa Senhora abençoou-a com o sinal da cruz, né? Deu a bênção materna para ela e disse: eu sou a mãe do Salvador, mãe de Deus. Rezai muito. Adieu. Aqui é diferente. Ela sempre falou au revoir, quer dizer, até logo, né? Aqui ela falou adieu, quer dizer, adeus. Então Mariette compreendeu que ela não voltaria mais. Ela foi embora então do mesmo lugar de onde veio, e ela começou a chorar muito, Mariette, por saber que a Virgem não mais voltaria. Depois ela voltou para sua casa, acompanhada por outras pessoas, o céu se fechou novamente e a chuva retomou, né? Então podemos ver que o contexto geral das aparições de Banu é de silêncio, pequenez, solidão, consolo na escuridão, aquecimento no frio e na desolação. Então, ambiente pobre, inóspito, né?
frio, muito pouco propício para a vida, pobreza material, né? Uma, um ambiente também de frieza na fé, na prática da religião. E nesse ambiente, a Nossa Senhora vem para aquecer os corações, para acompanhar essas pessoas na solidão, para dar revigoramento espiritual para essas pessoas e, por meio delas, para o mundo inteiro. Pois bem, continuemos então a nossa sequência. Recordemos aqui o plano da nossa aula, né? É, vimos então as aparições. Agora vamos entender as ligações. É um ponto importante da nossa aula. Espero conseguir fazer isso né, porque é interessantíssimo. As relações com Lourdes e depois as relações com o Santuário de Le Puy. Aí nós entendemos melhor ainda o mistério de Banu e vemos a grandeza dessas aparições tão simples, tão pequenas. Aí nós vamos ao Santuário de Lourdes, né? Na França, belíssimo, tradicional, santuário mariano mais é, visitado no mundo, pelo que eu sei, mais visitado no mundo. Mesmo na Europa descristianizada, na Europa pouco fiel à fé, o Santuário de Lourdes continua muito firme. E outros santuários marianos da Europa também. Então, pessoal, Nelson, que nós voltemos para a tela, para a câmera, melhor dizendo, para a gente dar sequência à nossa aula. Pois bem, vamos entender então a relação com Lourdes. Primeiro, eu adiantei algumas coisas, conforme eu falei. Mas vamos lá para acrescentar outras coisas, né? Eu falei da vidente, a pobreza, a idade, a pouca instrução religiosa, a pouca prática religiosa dela e da família. Muito bem. Mas um detalhe interessante que liga as aparições de Bohan, antes de entender a ligação das aparições em Lourdes com Banner, vamos entender um pouco Banner Bohan. Bohan, então, para os padrões da Bélgica, fica longe de Banu, mas para os nossos padrões, né, do Brasil, fica perto, porque a Bélgica é um país pequeno. Bohan, recordando, na fronteira com a França. Na aparição de Nossa Senhora lá em 31/12, né, véspera de Ano Novo, no dia 31/12 de 1932, uma das aparições, o padre Luiz Jamin, que era o capelão de Banu, como eu disse, estava no local das aparições em Bohan. Ele foi até lá com seu irmão, que também era sacerdote, e fez o quê? Iniciou naquele momento uma novena com a seguinte intenção: se for verdade essas aparições, eu vim aqui, sou lá de Banur, um lugar inóspito, um lugar de pouca fé, um lugar muito triste do ponto de vista espiritual e também humano, porque é um lugar inóspito. Eu vim aqui e se as aparições forem verdadeiras, essas aparições aqui em Wuhan, eu peço um sinal de que ao menos um pecador se converta em Banu. Ele, como capelão zeloso, querendo a conversão das suas ovelhas, fez essa intenção da novena. Começou a novena, naquele dia 31/12. No dia seguinte, ao término das aparições, ou melhor dizendo, no dia seguinte, ao término da novena, começaram as aparições a Mariette Beco, né? Lá em Pecô, né? Lá no seu território, né? No seu lugar, lá em Banu. E alguns dias depois, o pai dela, Julien Becot, homem agnóstico, de simpatias socialistas, aproximava-se do sacramento da confissão. Detalhe, ele não se confessava desde a sua primeira comunhão. Então, se converteu. Não sei exatamente as circunstâncias, né, dessa conversão, como foi. Ele, no começo, resistiu às aparições, à insistência da sua filha nessa situação, mas ele mesmo se converteu com a graça de Deus. Como eu disse,
Então, foi o padre Luiz Jaman que acabou, pelo seu voto, né, pela sua novena, ligando a aparição de Bohan com a aparição de Banã, porque ele não só teve o seu pedido atendido, porque ao menos um pecador grande, né, se converteu em Banã, mas também a própria Mãe de Deus começou a aparecer lá, né, a, a, a uma menina que tem muita semelhança com Bernadette de Lourdes. Vamos lá, então. Outro ponto importante. Então, foram as aparições e aí começam as discussões da verdade ou não delas. É, Em agosto de 33, ainda se investigando, tinha terminado as aparições, mas ainda se investigava a veracidade delas, aparece em Bangu, na porta do padre, do capelão, do padre é, Luiz Jaman, aparece um padre dominicano belga, prior dos dominicanos de Bruxelas, um padre notável pela ciência, um grande teólogo, e fala o seguinte: olha, eu li numa revista mariana, uns 20 anos atrás, uma revista sobre Nossa Senhora, que 75 anos depois das aparições em Lourdes, Nossa Senhora iria aparecer fora da França, perto de uma fronteira, como continuação daquelas aparições em Lourdes. Então, ele 20 anos antes tinha lido isso. E quando surgiu, então, as aparições, o relato de que uma menininha lá em Baneu tinha é, visto Nossa Senhora, então ele começou a ligar os pontos, né? E falou, não, mas eu vi numa revista mesmo. E falou assim, que essa profecia corria pela Bélgica. Que muitas pessoas sabiam dela. Tanto é que algumas pessoas aí mais informadas, as pessoas que sabiam dessa profecia, dos 75 anos depois, começaram a pensar que começou a aparecer Nossa Senhora em Bohan, né, na Bélgica, perto da fronteira com a França, falando, é agora, está se realizando as aparições, a profecia. Porém, as aparições em Bohan terminaram em comecinho de janeiro de 33, não tinham completado ainda os 75 anos, porque só completaram-se no dia 11 de fevereiro de 33. E eis que, então, de uma forma mais discreta, de fato, Nossa Senhora cumpriu essa profecia, porque começou a aparecer e apareceu no dia exato também, como dissemos, no dia 11 de fevereiro de 33. Mariette foi perguntada muitas vezes a respeito do seu conhecimento sobre a história de Lourdes, sobre se ela sabia desse negócio, dessa profecia, e ela sabia que naquele dia que ela apareceu, era uma data tão importante assim. Não sabia. Ela falou várias vezes em juramento que ela não sabia disso. Ah, mas lá na capela se conservava uma imagem de Nossa Senhora de Lourdes. Então ela pode ter visto a imagem, mesmo indo pouco à igreja, pode ter visto a imagem, colocado na cabeça e falando que apareceu para ela aquela imagem. Só que a representação oficial de Lourdes, né, é Nossa Senhora olhando para o céu, né, Nossa Senhora olhando para cima. No suspiro que ela dá antes de falar quem ela é. Da aparição que aconteceu em 25 de março de 1858, quando Nossa Senhora fala para Bernadette: eu sou a Imaculada Conceição. Pois Bernadette perguntar muitas vezes para ela quem ela era, não responder, ela só sorri, né? Nesse dia, 25 de março, a Anunciação do Senhor, guardem essa data, ela fala: eu sou a Imaculada Conceição. E Bernadette vai correndo para falar com o padre Peyramar, que é o pároco de Lourdes, né? Repetindo as palavras, ela não sabia o que era aquilo. Imaculada Conceição, ela foi correndo, repetindo, para não esquecer. Para não esquecer, foi repetindo. Eu sou Imaculada Conceição, eu sou Imaculada Conceição, eu sou Imaculada Conceição. Até chegar, ela entrou com tudo na casa do padre. Né, o padre estava jantando com os seus vigários. E chega lá Bernadette, correndo, acompanhada de duas tias dela, me parece, pelo que me recordo, batendo na porta lá, invadindo a casa paroquial, falar: eu sou Imaculada Conceição, eu sou Imaculada Conceição. E quando o pároco viu aquilo, ficou desconcertado, né? É, com, aquela situação. Então, aqui, também essa relação
vai se desenhando. Pois bem, Nossa Senhora apareceu, então, 75 anos depois e cumpre essa profecia que corria na Bélgica e foi confirmada por outras pessoas também, não só por esse padre é, dominicano belga, mas também pelo padre Scheuer, jesuíta também belga, que falou dessa profecia que corria em alguns ambientes. Outra coisa importante, Lourdes e Banã eram terra de Maria, terra que pertencia a Nossa Senhora. E a gente fala, terra de Nossa Senhora, isso aí é questão de devoção, não tem nada a ver. Mas é, isso nós vamos ver que tem muito a ver, sim. E tem a ver com o fator de posse de território mesmo. Banã, por exemplo, falar de Banã primeiro, que é mais simples, para depois falar por que Lourdes era terra de Maria, mesmo antes de Nossa Senhora aparecer por lá. Banã, na verdade, o nome completo de Banã é Banã Notre-Dame. Banã Nossa Senhora. Por quê? Porque na Guerra de 14, quando os alemães pela primeira vez invadiram a Bélgica, eles fizeram um estrago. E lembrando que Banã fica num lugar alto, né? Fizeram um estrago e saqueando cidades, incendiando muitas casas por onde passavam. E do alto, lá do seu vilarejo de Banã, eles viam lá, né, muito fumaça no horizonte, fumaça, quer dizer, muitos lugares sendo incendiados, no começo da guerra, em 1914. Então, eles fizeram um voto para Nossa Senhora, que se Banã fosse preservada, eles colocariam como Banã Notre-Dame. Já começaram a nomear desde então, o vilarejo como Banã Notre-Dame. E, de fato, Banã passou intacto na Primeira Guerra Mundial. Não aconteceu nada. A Bélgica é um país pequeno, profundamente marcado pela Primeira Guerra Mundial, como foi pela Segunda, mas em Banã não aconteceu nada. Então, logo depois que acabou a guerra, entrou o nome oficial do município, Banã Notre-Dame. Então já era terra de Maria, antes mesmo de Nossa Senhora aparecer. Nossa Senhora apareceu em 33, mas desde 14 já era terra de Maria, que eles tinham consagrado a Nossa Senhora como uma promessa para que ela preservasse aquele lugar daquelas tragédias todas. Pois bem, por que Lourdes é terra de Maria? Eu peço, então, que o Nelson coloque na tela novamente. Lourdes é terra de Maria por uma coisa que vem desde, desde pelo menos o ano 1000, mas muito provavelmente já do ano, lá da época de Carlos Magno, lá no ano 700 e poucos para 800 e poucos, ou seja, entre os séculos oitavo e nono, há muitos séculos então. Aí nós temos o Santuário de Lourdes. Para entender essa relação, por que Lourdes é terra de Maria, vejam esse santuário. Esse santuário é pouco conhecido por nós aqui no Brasil. É o santuário de Notre-Dame-le-Puy, que fica na região central da França. É a igreja de estilo românico, muito bela por sinal, como vocês podem ver. Ali é venerada há muitos séculos, desde pelo menos a época de Carlos Magno, o grande imperador que governou ali a região central, o centro-norte da Europa inteirinho. Desde aquela época, Nossa Senhora é venerada naquele lugar. E a La Vierge Noire, que eles falam, né, os franceses falam, a Virgem Negra também, ó, vejam só, uma imagem negra de Nossa Senhora, muito bonita, né, com um manto também, é venerada lá há muitos séculos. Então, santuário para onde muita gente ia na França para venerar Nossa Senhora. O que acontece? Vou ficar aqui, voltar para a imagem da igreja. Desde a época de Carlos Magno, você tem quase certeza, mas que é certeza mesmo, lá pelo ano 800, mas que você tem certeza mesmo, é do ano 1050 mais ou menos, aquele território da Bigorre, não só Lourdes, mas todo o entorno ali, chamado o antigo território da Bigorre, como eles falavam, os franceses falavam, era um feudo de Nossa Senhora de Le Puy, era um feudo dela. Foi confiado a ela. Um senhor feudal, na época, deu para Nossa Senhora. Mas de Nossa Senhora? Como assim? De Nossa Senhora, na Idade Média, eles levavam isso muito a sério. Né? Não era brincadeira, não é coisinha assim, brincadeira de criança, brincar de religião. Era de Nossa Senhora. E ali, perto de onde, diante do castelo de Lourdes,
eles pegavam todo ano, então quem administrava aquele lugar, as autoridades, os nobres que administravam aquele lugar, administravam em nome de Nossa Senhora. Sabiam que não era deles, era de Nossa Senhora. E todo ano, então, eles levavam donativos e porções de terra de vários lugares da Bigorre para esse santuário de Le Puy, que fica no centro da França. Nesse santuário, então, se fazia homenagem a Nossa Senhora, que era dona daquele feudo da Bigorre, dentro do qual estava Lourdes. E repito, ali perto de onde Nossa Senhora apareceu, daquele lugar, eles tiravam porções de terra, terra mesmo, do solo, para levar para Le Puy todo ano, como sinal da vassalagem, né? Da vassalagem deles a Nossa Senhora. Pois bem, esse ritual foi tão levado a sério, essa vassalagem a Nossa Senhora, que esse ritual de todo ano levar para Le Puy essas homenagens durou até a Revolução Francesa, até 1789. Mas mesmo depois da Revolução Francesa, quando veio a restauração da coroa francesa, em 1815, começaram a levar de novo. A partir de 1816, com a restauração da coroa, da união entre igreja e Estado, começaram a levar de novo as doações e as homenagens à Nossa Senhora de Le Puy por todo aquele território da Bigorre. Mas depois veio a Revolução novamente, a França foi sacudida, né, por muito tempo, veio um rei burguês, né, o rei Luís Filipe, de 1800 que entrou em 1820, não, ele entrou em 1830, mas antes dele veio uma confusão danada. Perdão, foi até 1829, se eu não me engano, que de 1816 até 1829, 1830, se levava essas homenagens a Nossa Senhora em Le Puy. Só que em 1830 veio a Revolução novamente, uma outra revolução, entrou um rei lá burguês, que não tinha nada a ver com religião, parou com essas homenagens, né? E desde então não tinha mais. E eis que, em 1858, a dona daquelas terras vem reaver o seu território, né? E ela aparece e torna aquele lugar de fato, né? Não que torna, já era, mas torna de uma forma perpétua como terra de Maria. Então, Lourdes tem a ver com Le Puy. Para a gente entender, repito, a ligação com Banner, de uma forma simples, mas é uma coisa muito profunda. Meu Deus, eu fico até impressionado, esses mistérios, essa coisa intrincada. Mas vamos lá então. E o que tem importante em Le Puy? Le Puy a festividade principal em 25 de março. Nossa Senhora aqui é venerada com o título de Nossa Senhora da Anunciação, né? Como anunciata, né? Em 25 de março é a festa principal, para onde ocorrem muitos peregrinos. Detalhe importante: todo ano que o 25 de março cai numa sexta-feira santa, ou seja, quando coincide a Anunciação com a festa da Redenção, Le Puy tem uma festa gigantesca, onde tem indulgências plenárias. É um jubileu particular, né, vamos dizer assim. É um jubileu do Santuário de Le Puy, onde festividades especiais acontecem e muitas indulgências podem ser lucradas. Isso acontece, em média, 2, 3 vezes por século. Para vocês terem uma noção, a última vez que o 25 de março caiu numa sexta-feira santa foi agora em 2016. Antes tinha sido 2015. Sabe quando vai ser a próxima? Em 2147. E depois em 2158. E depois só no outro século. Né? Vai ser então só no século 22 que nós vamos ter de novo essa coincidência de a Sexta-feira Santa cair no 25 de março. Então, quando acontece isso, é uma festa muito grande lá em Le Puy. Detalhe: 25 de março foi quando Nossa Senhora revelou, tem isso como a gente falou, dessa história do feudal, de vassalagem de Lourdes com relação ao Le Puy, mas tem mais. Foi em 25 de março que Nossa Senhora revelou quem ela era. Foi na Anunciação do Senhor, né? Eu sou
a Imaculada Conceição. Eu peço que voltemos a câmera, Nelson, para caminharmos, se Deus quiser, para a nossa conclusão, mas ainda tratando algumas coisas importantes dessa história tão rica. Depois, outras ligações importantes. 1858, Nossa Senhora apareceu em 1858 em Lourdes. Foi ano jubilar, porque os jubileus acontecem a cada 25 anos. É, por exemplo, 1800, 1825, aconteceu em 2000, aconteceu em 1975, 1950, 1925, enfim. Mas em 1850 não teve jubileu, porque estava um horror a Europa, né, de guerra e revolução e tudo mais, não teve como fazer jubileu naquele ano. Então o Papa Beato Pio IX colocou o jubileu em 1858, um jubileu extraordinário, porque não teve como fazer em 1850. Detalhe. 1933 também foi ano jubilar, porque o Papa Pio XI convocou um jubileu extraordinário pela redenção, pelo aniversário da redenção, aniversário de 1900 anos da redenção realizada por nosso Senhor Jesus Cristo. 2 anos jubilares, hein? 1858 e 1933. Depois, tem a data de 25 de março. O que tem a ver 25 de março com Banu? Para a gente entender aqui. A menina, né, a Mariette, nasceu em 25 de março de 1921. 25 de março de 1921. Detalhe, nasceu em 25 de março, já é significativo com relação com Lourdes, com relação com Le Puy. Detalhe, 1921 foi ano em que 25 de março caiu numa sexta-feira santa. Foi 1921. Então, são coisas maravilhosas, que depois até estou tentando me recordar aqui, vendo no esquema, tem algum outro detalhe que se tem, mas tem, né? Não me vem agora, no meio das anotações acaba se perdendo um pouco, mas o fato é que nós podemos ver Deus agindo aí, né, a mãe de Deus agindo, ligando essa grande devoção que tem mais de 1000 anos, lá de Le Puy, do Santuário de Le Puy, ligando com Lourdes, ligando com Banu, né, através desses detalhes, 25 de março, né, anos jubilares, e a relação da vidente também com essa realidade. Pois bem, então as aparições em Banu, como eu digo, como nós podemos perceber, são muito simples, até os peregrinos vão lá até hoje, mas eu continuo sendo um ambiente de simplicidade, né, de simplicidade evangélica, né, de pobreza, mas onde muitas maravilhas acontecem, né, riquezas espirituais, os peregrinos voltam reconfortados. E não sabemos exatamente qual nesse momento, mas há um desígnio divino, né, para manter esse santuário, para suscitar isso, como uma dos remédios que Deus encontrou, né, com o seu plano de amor, no grande remédio central, mas no grande projeto que ele nos colocou de salvação nesse tempo de apostasia, de grandes tribulações que tem sido, né, esses século XIX, século XX, século XXI. Nossa Senhora apareceu de uma forma muito intensa nesse período para nos preparar, né, para encararmos e não perdermos a fé, e não perdermos a esperança, e não nos transviarmos com o espírito do mundo. Então, a banalidade de Banu, né, a simplicidade da aparição em Banu, está incluída nesse projeto divino, onde a Mãe de Deus é enviada como profeta, né, para falar em nome de Deus e para nos conduzir para o bom caminho. Então, fico por aqui, espero que, né, fiquem nutridos pela devoção também a Nossa Senhora dos Pobres, ou Nossa Senhora de Banu, e que ela nos ajude nessa caminhada rumo ao céu. Esses tempos difíceis, mas também com graças muito especiais sendo reservadas a nós. Rezemos então a Nossa Senhora. Ave Maria, graça plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amém. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amém.
Deus abençoe, fiquem com Deus. Salve Maria.